Vamos dar início. O Espírito Santo de Deus, parte 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 12 está escrito: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentis, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Eu já falei aqui domingo passado, aqui a respeito da orientação do apóstolo Paulo, orientando as pessoas a não serem ignorantes e entenderem que o Espírito Santo ele tinha e tem diversas formas de atuar, diversas formas de agir. Há diversidades de ministério, há diversidades da forma de Deus conduzir. E cada pessoa ele usa de uma forma específica, de uma forma que ele deseja. E referente aos dons, cada pessoa tem um tipo de dom. E tem pessoas que têm muito mais do que um dom. E como eu falei aqui no domingo passado, quando eu estou falando sobre cada dom, que eu dou um pequeno resumo, eu não estou querendo dizer que se resume nisso, porque o dom vai muito mais além, a explicação é muito mais abrangente do que nós conseguimos imaginar. Mas dentro da nossa limitação, a pessoa passa mais ou menos ali um pequeno resumo, o que aquele dom significa. E hoje nós iremos falar sobre o dom da operação de maravilhas. Não é algo do homem. Por isso o homem tem que ter um cuidado para ele não se sentir estrela. O homem ele não pode perder a humildade, porque se ele perder a humildade, Deus não pode mais contar com ele. Então esse dom que é derramado sobre o ser humano, seja ele homem, seja ele mulher, é justamente algo que vem de Deus. E se vem de Deus, é para a honra e glória do Senhor Deus. Então vamos lá. O dom da operação de maravilhas. Isso se refere à capacidade sobrenatural de realizar milagres em nome de Jesus, como aconteceu com os apóstolos e outros discípulos no Novo Testamento. Atos capítulo 5, versículo 15, está escrito: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Aqui menciona que eram levados até o apóstolo Pedro, até o servo de Deus, pessoas enfermas. E aqui menciona que eles colocavam nas ruas as pessoas para quando Pedro passasse, pelo menos a sombra do Pedro tocasse nessas pessoas. Então, de repente, o Pedro, na qualidade de um ser humano comum, assim como eu e você, poderia muito bem estar num dia de desânimo, triste, porque o ser humano tem picos. Todo ser humano tem aquele dia que ele está um pouco mais para baixo, tem aquele dia que ele está mais para cima, e de repente, até naquele dia que o Pedro estivesse até um pouco desanimado, devido a lutas, perseguições, batalhas, talvez naquele dia fosse o dia que Deus mais usasse ele para fazer coisas maravilhosas.
Então a pessoa, ela tem um dom, e esse dom é para a glória de Deus. Então esse dom aqui, operação de maravilhas, não vai depender de qualquer pessoa vai ter esse dom. Não, é para quem Deus deu. Todos nós, servos de Deus, pela fé, podemos orar e em nome de Jesus Cristo repreender o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo proporcionar curas. Mas já a operação de maravilhas já é algo mais além. Há casos de uma restauração de um órgão, há casos de um membro que é curto crescer, e aí vai muito mais além, até mesmo um morto ressuscitar, e assim sucessivamente. Então não está condicionado ao instrumento, não é aquele homem que fez aquilo, e ele não deve se sentir melhor ou superior do que ninguém, mas é o Espírito Santo de Deus, é Deus que deu a ele esse dom, e ele tem que ter a humildade. Já imaginou você passando na rua, e só você, ao passar pelas pessoas, as pessoas serem curadas? Já imaginou você ser uma estrutura espiritual para isso? Já imaginou você chegar num local, entendeu? E ao entrar naquele local, pessoas ali que estão doentes, só a sua presença naquele local fazer com que as pessoas sejam curadas. E você ali não tem uma estrutura para isso, você começar a se sentir estrela, você começar a se sentir importante, você começar a achar que você é muito de Deus. Ou seja, Satanás vai te enganar e você vai sair dos planos do Senhor. Então esse dom, operação de maravilhas, existem, tem muitos servos de Deus que têm esse dom. E essa operação de maravilhas eu não posso levar só na questão de cura, né? Você já observou que tem pessoas, servos de Deus, quando ela chega num ambiente, aquele ambiente muda? Mas você já observou que tem pessoas, servos de Deus, que naquele ambiente, ela estando e não estando, não há alteração? Já em contrapartida, tem outros que entrou naquele local, muda? Então, sobre aquela pessoa tem um revestimento de autoridade que proporciona ali algo melhor acontecer. Continuando. O dom da profecia. Esse é um dom de receber revelações e mensagens diretamente de Deus e transmiti-las ao povo. Os profetas são instrumentos através dos quais Deus fala à igreja. Eles podem revelar instruções, advertências, conselhos ou palavras de encorajamento para a edificação dos crentes. É a capacidade concedida por Deus para falar uma mensagem de Deus, revelando verdades espirituais, direção divina, advertências ou correções. Uma passagem bíblica que fala sobre o dom da profecia está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, onde o apóstolo Paulo escreve, olha o que está escrito: sigam o caminho do amor e busquem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Para um pouquinho. Quando fala sobre buscar entre todos os dons, buscar principalmente o profetizar, não confunda isso daí com profetada, que a pessoa às vezes quer o dom de profetizar para ficar dando profetada, não é isso não. Esse dom de profetizar é você ter um entendimento dado por Deus, onde Deus começa a trazer para você revelações da própria palavra dele. O que Deus tem a falar é através da palavra, e em alguns casos específicos ele pode sim te dar uma direção, para ali você dar um recado. Isso não é profetada. Isso é um dom que Deus deu. Às vezes você consegue enxergar algo que aquela pessoa não está enxergando, e você se antecipa e fala para aquela pessoa, você dá um toque para aquela pessoa. Isso é algo bom, é algo positivo, isso é um dom de Deus. Agora não confunda com essas profetadas que você vê por aí afora. Pessoas só levam tempo falando, Deus me mostrou, é vendo o anjo de um lado, é vendo o anjo do outro, é tanto do anjo que misericórdia. Então não interprete errado. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre buscar com zelo e pedir o de profetizar. E o que é esse profetizar? É você conseguir transmitir o recado de Deus. E para você transmitir o recado de Deus de uma forma correta, você precisa mastigar isso daqui.
Você quer profetizar? Pastor, eu quero. Então, você quer o dom de profetizar? Pastor, eu quero. Então, começa a mastigar a Bíblia. Não esteja pensando que você não vai ler isso daqui, o Espírito Santo vai fazer você dar recado de qualquer jeito, que não vai não. Até porque o que sai da sua boca não pode ferir isso daqui. E no meio das revelações, se a pessoa não tiver conhecimento disso daqui, estrutura emocional, ela vai falar muita coisa do achismo dela. O coração do ser humano, ele tem uma inclinação. Então ela vai fazer muitas coisas na empolgação dela, não vai ser uma coisa que é o Espírito Santo de Deus mandou. Então é importante você ter esse conhecimento. E se você quer o dom da profecia, a Bíblia aconselha você buscar esse dom. Começa a ler mais a Bíblia, orar mais, se levantar nas madrugadas. Não fica concentrado e ficar trazendo revelação, não. Subir no altar, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo. Vamos ter esse cuidado, esse zelo. Continuando, esse verso mostra a importância do dom da profecia e incentiva os cristãos a buscarem esse dom espiritual. Hebreus capítulo 1, versículo 1 está escrito: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, antigamente, realmente, Deus, ele levantava aquele profeta específico, e aquele profeta, ele era a voz mesmo de Deus, ele era o porta-voz de Deus. Hoje, o que Deus tem a falar é através da palavra. Então, ele levanta assim os profetas para ser o porta-voz de Deus, sem ferir a palavra. Não foi, eu recebo vídeos, onde a pessoa fala: igreja, eu estava orando de madrugada e Deus mandou eu falar para a igreja orar, olha, Jesus está voltando. Isso não é revelação, irmãos. É só ler Mateus capítulo 24. Uma pessoa está trazendo aquilo como se fosse um recado exclusivo de Deus para ela, e ela agora estava com uma mensageira, ou mensageiro para trazer esse recado para a nação, ela se sentindo uma profeta. Irmãos, está na Bíblia. Quem lê a Bíblia, irmãos, não se assusta com o que está acontecendo em Israel agora. Quem lê a Bíblia não se assusta com legalização de aborto, legalização das drogas, destruição da juventude na prostituição. Quem lê a Bíblia não se assusta com nada disso. E quem lê a Bíblia, Deus não precisa mandar alguém para falar: olha, igreja, já sabe. Então esse profeta, todo o recado de Deus tem que ser de acordo com as Escrituras. Se não está de acordo com as Escrituras, não é recado de Deus. Bom, aqui eu falei sobre o dom da profecia, certo? Eu até lembro um episódio que aconteceu. Eu estava andando na rua em São Paulo, e eu estava indo para o supermercado, e no supermercado, no papelzinho eu tinha colocado a lista, das coisas que eu teria que comprar, Porque desde criança, irmãos, se eu sair para comprar 4 produtos e eu não marcar, eu volto só com 2, entendeu? Desde criança, aí marcando lá o papelzinho, tudo bonitinho, tá? Lá vou eu para o mercado com esse papel na mão, e no caminho eu encontro um crente, e o crente já começou a se empolgar, o crente já estava dando quase labareda de fogo, rajada de línguas. Aí falou: tá bom, meu irmão, deixa eu ir ali e tal. Olha, quando eu estava saindo, ele falou: meu irmão, Deus está falando, eis que isso que tu está levando na mão aí já está resolvido. Lista de compra, dinheiro no bolso, mercado próximo. Deus mandar um recado. No mínimo ele estava pensando que era alguma coisa ali, alguma receita ou alguma coisa. Ele interpretou ali que, ou seja, ali já foi o quê? Eu posso falar que foi o diabo? Não, não foi o diabo. Posso falar que foi Deus? Não, não foi Deus. Foi o quê? O ser humano. Existe a atuação de Deus, existe a atuação do diabo, existe a atuação do ser humano.
Tem muitas coisas que não é Deus nem o diabo. Nesse caso dessa pessoa, nem foi Deus nem foi o diabo. Não posso falar que uma pessoa dessa é do diabo, mas foi a atuação humana dela. Ela interpretou aquele papel na minha mão como algo que precisava ali de um recado de Deus. Mas vamos lá. Continuando. O dom de discernir os espíritos. Trata-se da habilidade especial dada pelo Espírito Santo de discernir entre espíritos verdadeiros e falsos. É a capacidade de identificar se uma manifestação espiritual vem de Deus ou do diabo, ou do próprio ser humano. Isso é importante para garantir a pureza doutrinária e evitar enganos e falsas doutrinas na igreja. Então, esse discernimento proporciona à pessoa enxergar se ali é uma atuação de Deus, se ali é uma atuação do diabo ou se é uma atuação do homem. As três atuações atuam. Esse dom de discernir leva a pessoa a saber ter esse cuidado em separar. Só que aí a pessoa tem que ter um cuidado também, porque às vezes a pessoa acha que tem o dom de discernir, e a pessoa começa a falar, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é de Deus, isso não é de Deus, achando que tem um dom de discernir. E às vezes não passa de um achismo em achar que tem um dom de discernir. Por isso, os dons têm que ter um cuidado, irmãos. Senão a pessoa entra no patamar do julgamento. Então, aquilo que a pessoa pode ser uma obra do Espírito Santo, a pessoa está dizendo que é uma obra do diabo, ou vice-versa. Continuando. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 19 está escrito. Vamos citar aqui um exemplo de discernir. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamou dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez ela isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Aqui Paulo e Silas estavam pregando naquela região, e sempre que eles passavam por essa jovem, ela falava, esses homens são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Estava falando a verdade. Satanás, não somente, também ele fala a verdade. Só que aquilo começou a incomodar Paulo. Quando ela falava, esses homens são de Deus, incomodava Paulo. Esses homens são de Deus, Paulo ficava incomodado. Um determinado dia, Paulo olhou e falou, espírito de adivinhação, sai dessa jovem. E na mesma hora saiu. E aí o que acontece? Ela não conseguia mais adivinhar. Não tinha mais como ela chegar diante de uma pessoa, a pessoa colocar os dedinhos para trás e falar assim, quantos dedinhos tem aqui? Ela não conseguia mais adivinhar. Qual é o número que eu estou pensando? Ela não conseguia mais adivinhar. O que é que eu tenho dentro do meu bolso? Ela não conseguia mais adivinhar. O que é que vai acontecer daqui a pouco? Ela não conseguia mais adivinhar. Então o que acontece? Os senhores dela, os donos dela, estavam perdendo agora recursos, porque não tinha mais aquele demônio na vida daquela jovem que fazia ela adivinhar. Como revolta, prenderam Paulo e Silas. Mas Paulo e Silas, e principalmente aqui o Paulo, diante daquele quadro, ele soube discernir se aquilo vinha de Deus ou não. No próximo domingo nós daremos continuidade, terminaremos falando o restante dos dons do Espírito Santo, se assim o nosso Deus permitir. E por hoje, nós finalizamos por aqui
citando mais esses 3 dons. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Alcança, meu Deus, todas essas pessoas, que elas sejam transformadas e alcançadas por Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.